Eu vou convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João. Volta e meia eu leio João, né? Eu tenho uma intimidade com João. Eu gosto de ler João. Então eu preciso compartilhar João com vocês. João, o Evangelho de João, não são as cartas, é o Evangelho de João, no seu capítulo 15. Nós vamos ler os 17 primeiros versículos de João. Eu vou pedir aqui para o pessoal aqui colocar aquela imagem que eu solicitei. A gente vai dar uma mudancinha aqui no nosso placar. O texto, ele é muito conhecido, ele trata da videira verdadeira, de Jesus como videira. E é um momento muito especial, antes de entrar no texto, é um momento muito especial que está acontecendo ali. Jesus acabara, no capítulo 14, de ter a ceia com os seus discípulos. E vários diálogos. E nessa ceia, nós sabemos que Judas, o Iscariotes, tinha ido embora. E Jesus ele faz um anúncio disso e diz assim, agora a gente já pode sair daqui, a gente já pode ir para o lugar onde nós devemos ir, porque também o adversário já está se preparando, o espírito desse mundo já está vindo até mim. E Jesus e os 11 discípulos saem do cenáculo em direção ao Monte das Oliveiras, e eles vão passar pelo Cedron, pelo riacho do Vale do Cedron. E aquela região, antes de chegar no Monte das Oliveiras, os caminhos onde eles passam têm várias videiras. Conseguiu encontrar a imagem da videira? Aquelas videiras, e quem não sabe, videira são as uvas, tá? É a parreira de uvas. E ele tinha acabado de fazer a ceia, onde ele tinha apresentado a si próprio no vinho e no pão. Então existe uma conexão muito grande entre essas duas coisas. E é esse momento que ele começa a dizer: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Eu já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz convidências aos seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o meu Pai disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê
tudo que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Amém. Eu já vi esse texto ser mal utilizado de muitas formas. Muitas, muitas. E prometo a vocês que vou me esforçar para não fazer mau uso de forma nenhuma. Prometo que vou buscar o máximo de fidelidade a essa palavra, compartilhando o que essa palavra fez e faz comigo. Que essa, eu acho que é a única forma da gente compartilhar algo tão profundo, que fala não só a cada cristão individual, como também, principalmente, a igreja como um corpo de Cristo. Como eu estava dizendo, Jesus ele está saindo do cenáculo, indo para o Monte das Oliveiras no dia fatídico, em que ele vai ser tomado, que ele vai ser julgado de forma injusta e perversa, de que ele vai ser levado para ser espancado, açoitado, maltratado e crucificado. São os momentos que antecedem esse dia fatídico. Eu não sei vocês, mas toda vez que acontece de eu ter uma despedida com alguém que vai para longe, que eu não vou ver durante muito tempo, a gente parece que a gente tem alguma coisa a comunicar, que a gente tenta falar o máximo que dá para falar para aquela pessoa, naquele momento pequeno que a gente tem ainda. A gente tenta sintetizar, colocar tudo junto, para ver se é a última oportunidade que eu tenho de transmitir o meu afeto, uma recomendação. Já viu mãe quando o filho vai viajar? Mãe, quando o filho vai viajar, faz 354 recomendações, né? E uma em cima da outra. O filho, não, já sei, mas não, já peguei o casaco, mas não, já está na mala, não, porque eu vou me atrasar para a viagem. É aquela coisa, é aquela ansiedade, aquela angústia. Será que ele lembra de tudo que eu disse para ele? De tudo que eu tenho ensinado ele na vida? E é assim que Jesus está lidando com aqueles discípulos, nesse momento que ele sabe que ele não vai ter outro até a crucificação. Ele tenta dar, assim, de forma sintetizada, o núcleo daquilo que ele quis ensinar aos discípulos durante 3 anos e meio. Ele, nesses 17 versículos, ele tenta condensar 3 anos e meio daquilo que ele tinha dito. E por isso que eu acho esse texto tão importante. Porque as primeiras vezes que eu fui impactado por esse texto, eu não conseguia entender do que ele estava falando. Eu não conseguia compreender a profundidade e a abrangência do que Jesus está dizendo aqui. E, infelizmente, algumas vezes eu ouvi sermões e ensinos que distorciam esse texto, meio que como pareciam coaches, né? De mútua ajuda, de autoajuda, ou falando de prosperidade, falando daquilo que você tem que adquirir, ou daquilo que você tem que dar para a igreja. E eu via, não está batendo. Isso que ele está dizendo não parece... Para ser o último momento, a última caminhada, falar disso parece que não está surtindo efeito. Não é isso que Jesus está falando. E o tempo, e principalmente a experiência com Cristo, e principalmente os erros que eu cometi, foram me mostrando do que Jesus estava falando. Ele fala que nós somos como essa videira. Uma das coisas que é interessante na caminhada cristã contemporânea de hoje em dia, né, desse momento que a gente vive, é que nós, como pessoas, nós fomos treinados, eu já falei isso aqui em outras vezes, nós fomos treinados a ser individualistas. Todo mundo aqui está sendo treinado pela sociedade, às vezes pela família, pelo seu local de trabalho, até ser cooperativo, mas pensar, antes de tudo, em si mesmo. Né?
Até porque você é uma joia rara. Você é poeira das estrelas. Você é o frufru. Né? Você é a última bolacha do pote. Você é único, você é singular, você é importante. E Jesus está dizendo que você é isso aqui. Ele não está dizendo que você é um cacho de uva numa caixinha de supermercado, não. Ele está dizendo que você é uma videira. E não sei se você consegue perceber, não dá para desentremear. Você não tira um cacho individualmente dessa parreira. Você tem que colher. Você tem que fazer uma colheita inteira para você conseguir até depois desmembrar os cachos, porque eles estão todos entremeados entre si. E no meio desses vai ter alguns galinhos, né, alguns caulezinhos que não frutificaram. Aí o agricultor tem que ir lá e tirar, porque senão atrapalha, primeiro, o crescimento dos ramos que estão dando as uvas, e ainda por cima, todo mundo aqui já comeu uva, né? Tem alguém aqui que nem gosta de uva, que nunca comeu uva? Não sei se você percebe, quando você vai tirando as uvas do ramo, você percebe que aquele ramo, ele espeta. Imagina um ramo daquele no meio disso daqui, se não for tirado. O que ele vai fazer? Ele vai furar as uvas. Ele vai danificar as uvas que estão ali juntas. Então é por isso que os ramos que não têm serventia precisam ser arrancados. Porque senão eles danificam a videira. E do que ele está falando? Ele está falando que esses frutos, por um acaso, é aquilo que você doa na igreja? Não, ele não está falando disso. Você acha que ele está falando que os frutos é a riqueza que você produz? Também não é. Então, todo esse monte de baboseira que eu ouvi antes na minha vida, eu consegui eliminar porque eu estou sacando que não é por aí. Mas ele está dizendo que essa frutificação vai acontecer porque você foi limpo pela palavra. Você foi limpo por ele mesmo. Jesus ele fala no capítulo anterior de que vocês já foram limpos, agora eu só vou lavar os pés de vocês, porque Pedro fala assim, não, então quero que lave só o pé não, que lave a cabeça, quero que lave tudo. Não, você já foi limpo pela palavra, só que os seus pés ainda estão tocando no mundo, então você está toda hora se sujando com os problemas desse mundo. Então vocês vão lavar os pés uns dos outros, vocês vão cuidar um dos outros daquilo que vocês estão em contato com essa realidade perversa. Vocês vão cuidar uns dos outros. Ele não fala para vocês lavarem os pés de si próprios. É interessante isso. Jesus ele não fala para os discípulos que eles precisam lavar os próprios pés. Porque você pode até se enganar achando que você é um cristão autônomo, autossuficiente, que você cuida da tua própria santidade. Mas ele diz não. Quem cuida da minha santificação é você. É você. É você aí. Porque é pelo seu exemplo, é pela sua oração, é pela sua humildade, pelo seu perdão que eu também sou purificado. Porque ele não coloca sobre nós uma carga daquilo que nós precisamos alcançar a santificação por nós mesmos. Ele produz essa santificação em nós, através da igreja, através do cuidado que um irmão tem com o outro. Só que ele coloca que ramos que não produzem nada, eles precisam ser retirados, porque eles estão ali só para tentar sufocar e furar aquele que dá fruto. E por isso que, às vezes, algumas pessoas, infelizmente, elas até se aproximam da igreja, mas elas não estão dispostas a se tornar parte dessa videira. Elas não querem frutificar, elas não querem terem suas vidas transformadas, elas não querem mudar aquilo que elas são, elas não querem produzir fruto através da seiva que é Jesus. E elas podem até produzir obras por uns momentos, mas elas não produzem nenhum fruto doce. Elas não produzem nada. Porque o que é produzir esses frutos? É uma pessoa que era arrogante se tornar humilde. É a pessoa vaidosa perceber que não é aquilo que ela adquire, a maquiagem que ela faz, como ela se arruma, que torna ela bela, que torna ela atraente, mas sim aquilo que ela transforma no seu próprio caráter, que vai tornar ela uma pessoa melhor. É a pessoa que vive pensando apenas em como ela pode produzir mais e ganhar mais e ter mais para poder parecer para os outros que ela é uma pessoa melhor, que ela precisa ser uma pessoa melhor, não por aquilo que ela adquire,
mas por aquilo que ela doa de si própria para os outros. É desses frutos que Jesus está falando. Por isso que ele precisa que nós estejamos ligados à videira o tempo todo. Porque nenhum cacho de uva, você já viu cacho de uva cortado dentro da caixinha do supermercado, aparecia uma uva nova? A única coisa que acontece com ela depois que é cortada é em pouco tempo começar a definhar. Compra uma caixa, vai na feira, compra uma caixinha de uva e deixa 3 meses ali em cima da mesa para ver o que sobra. Uma semana. Algumas vão azedar, vão apodrecer, outras, que se derem sorte, vão ressecar, mas tudo vai feder. Rapidinho. E isso nos lembra que, por mais vistoso que seja o fruto, aparentemente, enquanto ele está lá na videira, se ele não está ligado à videira, recebendo continuamente o alimento de Jesus, que ele é que está providenciando que aquela videira seja próspera, que ela seja bela, que ela seja agradável, aquela videira vai definhar, aquela fruta vai definhar. Infelizmente, tem alguns cristãos que, por pressão do mundo, por maus exemplos que eles viram, por um caráter ainda não tratado, não transformado através dessa santificação do qual eu estava falando agora, de se permitir que o outro, que o seu próximo ajude no processo dele de ser transformado, ele acredita que ele pode ser um cristão outsider. Vou usar aqui essas palavras da moda, para ver se dá corte no TikTok. Ele acha que dá para ser um cristão autônomo, que dá para ele ser um cristão por si próprio. Aí, em vez de ser videira, ele é abacaxi. Abacaxi que dá para ficar plantado lá, sozinho, com aquela casca rude, com seu fruto ácido e com sua coroa espinhosa. E, às vezes, a igreja tem que descascar esse abacaxi. Nós, como igreja e como cristãos, precisamos ter esse exemplo aqui da videira. Uma videira precisa ser limpo. Quem trabalha com agricultura sabe que o agricultor tem um cuidado permanente, porque toda hora dá praga, dá bicho. A fruta é boa, vai aparecer besouro, vai aparecer furão, vai aparecer um monte de coisa para tentar detonar. Quem lida com planta sabe que é isso. Quanto mais você cuida da planta, mais praga tenta aparecer para pegar a planta. E quais são essas pragas? Quais são esses problemas? São coisas no nosso caráter que precisam ser trabalhados. Tem pessoas que não se permitem trabalhar, e tem outras que, mesmo se permitindo trabalhar, vão descobrindo que existem coisas mais profundas que precisam ser lidadas, que não estão naqueles pecados, pecadões, que a gente costuma colocar como principais, mas são coisas interiores. Quantas vezes a gente tem dificuldade de perdoar? Gente, problema a gente vai passar o tempo todo. Toda hora a gente vai encontrar gente que machuca a gente, porque seres humanos são seres machucados. E quem está machucado, machuca o outro. Quem foi ferido, fere. Isso aí é uma verdade fundamental. E, eventualmente, você, às vezes, pode estar pensando na sua vida, assim, mas acontece tanta coisa, acontece isso, fulano já fez isso comigo, já fez aquilo. Não, tudo bem, não quero nada, não vou brigar, não vou discutir, não quero criar transtorno, mas é eu lá e ele cá. Ou eu aqui e ele lá. Não quero mais conviver. Quantas vezes eu ou você já dissemos isso? A gente tenta se proteger da dor, afastando o outro. Dá para afastar? Imagina o seguinte, você que tem os seus vacilos com Jesus, se Jesus dissesse isso para você. Não, tudo bem, você é vacilão, tá? Vou deixar para lá, vou perdoar você, mas é você lá e eu cá. Eu não quero ouvir isso de Jesus. Jesus, ele fala sobre perdão e ele fala, olha, se a pessoa, não importa quantas vezes ela te machucar, você vai perdoar. E perdoar significa se arriscar novamente. É permitir novamente.
Porque enquanto essa pessoa está fazendo besteira, está tentando te machucar, isso é um problema dela. Isso é um problema que ela tem. Mas se você não perdoar e não arriscar novamente, aí o problema é seu. E são coisas que precisam ser trabalhadas na mente, no coração de cada cristão. Entender que a videira, ela exige proximidade. Mas não é a proximidade de estar perto, não, é de estar colado mesmo. É de estar junto. E quando a gente está junto, a gente se incomoda um ao outro. Às vezes a gente machuca um ao outro. Às vezes a gente não consegue lidar com a dor. Eu aprendi isso de uma forma muito, muito complicada. Eu tinha uma pessoa que, assim, na igreja que eu amava muito, eu tinha como um irmão pessoal, como um irmão de carne. E essa pessoa me magoou, falou uma coisa para mim, num momento de um bate-papo, que era um papo muito importante, e essa pessoa disse para mim que eu não era amigo dela e que não me via como amigo, que eu não era nada. Aquilo me machucou muito. E eu me afastei. Eu cometi esse erro, eu cometi esse pecado. Eu me afastei dela durante anos. E Deus foi batalhando isso comigo, Ele não me deixou esquecer isso. E eu agradeço muito de Deus ter me providenciado a oportunidade de voltar lá e pedir perdão. Perdão, mas não fui eu que disse nada de errado. Por que você foi lá pedir perdão? Eu abandonei essa pessoa. Porque ela, para chegar a dizer isso, ela também tinha uma história. Ela tinha dores, ela tinha traumas, de que quando pessoas se aproximavam dela, de que quando os relacionamentos começavam a se aprofundar, essa pessoa sabotava os relacionamentos pessoais, porque ela tinha medo de ser ferida. Isso eu sei porque a gente teve papos a esse respeito. E eu pude me aproximar novamente dessa pessoa, desse amigo, e restaurar essa amizade. Resgatar essa amizade. Poder abraçar novamente e tê-lo como amigo até hoje. O erro dele não justificava o meu pecado. Ele errou em dizer palavras rudes para mim. Eu apenas me afastei, mas esse foi o pecado. Esse foi o pecado de não perdoar e não me colocar no lugar do outro. De perceber que ali também havia uma dor. De que aquilo era apenas uma palavra falada num momento inoportuno. Era um coração sangrando que não sabia permitir o abraço. E eu precisei passar por uma prova grande para isso. E Deus me abençoou muito. Quando eu me rendi e fui lá pedir perdão pelo meu pecado. Não para cobrar o erro dele. Às vezes a gente é lerdo para entender, melhor dizendo, não para entender, o pastor Felipe sempre fala isso, o problema não é entender, o problema é se render. É obedecer a Deus. Às vezes a gente entende intelectualmente o que Deus quer para nós, mas o nosso coração, a nossa mente, a nossa vaidade, cheia de fagulhas ainda, não permite que a gente se renda. Então a gente coloca uma capinha em cima das nossas decisões, tenta justificar as nossas decisões para não fazer aquilo que Cristo quer. Se render a Deus é muito mais do que erguer os braços apenas. É erguer a alma, é colocar a alma nua diante de Deus. É mostrar, Deus está aqui, ó, aqui são os meus pecados. Aqui são os meus erros, aqui são os bichos que estão em mim. Aqui ó, o furão que está em mim, o besouro, o gafanhoto que está em mim, está aqui, está aqui. Eu preciso de ajuda, eu não consigo. Já viu uma planta se limpar sozinha das suas pragas? A gente precisa se colocar completamente disponível diante do agricultor, sem medo, sem vergonha nenhuma. Ele não nos olha como algo inútil, mas ele olha para a gente como um processo, uma produção, algo que está em desenvolvimento. E ele diz o seguinte no texto:
Quando vocês derem esses frutos, a alegria do meu Pai vai ser grande demais. Você quer alegrar a Deus? Não pense que é fazendo um monte de coisas, não, é você se permitindo. Não é ativismo, é você se permitir ser cuidado por Deus e transformado por Deus. Porque o fruto, ele vai dar seguimento de forma até automática. Eu imagino que essa videira, estando saudável, na hora que ela vai se tornar o sumo, que ela vai se tornar o vinho, quanto mais limpa e cuidada ela estiver, de maior qualidade vai ser o resultado final. Hoje em dia o pessoal falaria, né? Ninguém chega ao resultado sem passar pelo processo. E é. Só que o processo acontece em você individualmente e coletivamente, porque não é uma uvinha que vai estar boa, que vai fazer a diferença de fazer aquele vinho Merlot, Cabernet Sauvignon, sei lá, de altíssima qualidade, é a videira inteira. Ali, quem gosta de futebol sabe, adianta ter o maior craque do mundo e um monte de jogador que não se entende em campo, vai perder o jogo. Não tem como perder o jogo e o jogador foi bom. Não, o cara jogou bem a beça, o time perdeu de 7-0. O cara estava bom. Não estava. Se bobear, é o bom que atrapalhou tudo. A gente precisa permanecer na videira. Permanecer junto um do outro. Eu não consigo ser um fruto de Cristo se eu estiver isolado. Eu não consigo ser um fruto de Cristo se eu não me dispor ao agricultor para que ele limpe as minhas feridas. E as feridas não são aquilo que os outros me machucaram, que eu sou dodóizinho de Jesus, não. É aquilo que eu preciso lidar em mim para tirar essas pragas, essas coisas difíceis, da minha vaidade, das minhas emoções não cuidadas, da minha ambição, dos meus medos. Até meu medo é um problema. Porque meu medo revela a minha falta de confiança em Deus. Quando eu tenho medo de me arriscar, eu estou dizendo, Deus, você não é suficiente para cuidar de mim. Mas ele pode me trair de novo. Deus, você não é suficiente para cuidar de mim. Mas se eu for lá e fracassar, Deus não é suficiente para cuidar de mim. É isso que você está dizendo quando você tem medo. E o medo precisa ser trabalhado, precisa ser lidado com uma entrega a Jesus. Senhor, cuida também do meu medo. Eu gosto muito do momento em que aquele menino que era jogado às vezes no fogo, às vezes na água. Jesus fala para ele, você pergunta para ele se ele tem fé, e o cara é sincero, Senhor, eu nem tenho fé. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aqui tem umas traduções que é muito rebuscada e a gente não entende. Ele fala, Senhor, me ajuda, eu não consigo acreditar, mas me ajuda. Ele não simplesmente Deus, precisa ter fé, então deixa para lá que isso aí, pensei que era só balançar uma varinha, uma galho de arruda, você ia fazer uma oração forte aqui e quer resolver. Não, você está querendo um comprometimento da minha parte, não, comprometimento não dá não, porque eu não estou afim. Ele não disse isso, olha, eu sei que eu não tenho uma vida espiritual, eu sei que eu não tenho feito coisas certas, eu sei que eu tenho andado perturbado no mundo, mas olha, mesmo assim eu preciso de Ti, Deus, eu preciso que o Senhor cuide até da minha falta de fé. Eu não tenho a arrogância de dizer que eu tenho muita fé. Por isso que ele fala que basta uma fé bem pequenininha, tamanho de um grãozinho de mostarda, que naquele grãozinho habita todo o poder do universo. Cristo, Ele quer de nós muito mais do que a gente imagina, porque Ele tem muito mais do que a gente imagina para nos dar. Essa vinha que produz tanto fruto
somos eu e você, quando nós estamos juntos, um cuidando, ajudando um ao outro, a gente ser transformado, para a gente virar alguma coisa que Deus possa mostrar para o mundo e dizer, olha, eu consegui, nesses aqui eu já consegui produzir uma colheita, uma lavoura, quando vocês derem frutos. E quando esse vocês é Deus dizendo para nós, tá? Eu estou incluído nesse vocês. Aqui, ó, nós. Quando a gente dá esses frutos, como comunidade, ajudando um ao outro, perseverando um ao outro, naquilo que a gente costuma chamar de discipulado mesmo, a gente vai conseguir lidar com as nossas ideias, com as nossas paixões, com os nossos humores, a gente vai conseguir lidar com as nossas dores, os nossos traumas, e a gente vai conseguir ser frutos melhores, que podem ser vistos por esse mundo, e esse mundo falar, caramba, eu queria ser igual. Estou cansado do meu casamento ser fracassado, estou cansado de entrar num emprego e sair, porque eu não consigo ser um cara que é reconhecido no local de trabalho, porque eu bato de frente com todo mundo, que eu nunca consigo dar chance para ninguém. Eu estou cansado de não chegar a lugar nenhum, caramba, esse pessoal, não sei como, eu não estou entendendo, eles estão tendo resultados que eu não consigo encontrar na minha vida. E, de repente, ele vai descobrir que existe um processo de Deus que vai cuidar das feridas dele. E ele vai poder se somar a essa videira. Eu tenho que advertir vocês sobre uma coisa, que às vezes Deus, para poder ter uma videira saudável, para que Ele possa cuidar de mim, Ele tem que fazer coisas drásticas às vezes. Tem gente que fala assim, passa pelo deserto, passa por tudo isso, tem que ser limpo. E para ser limpo, às vezes, está muito incrustado. Tem gente que cria o pecado e os seus problemas, desde pequenininho, ele anda agarrado na mão, igual criança pequena. Não mexe com ele não, que é meu pecadinho de estimação. Cuido dele desde pequenininho. Não tem coragem de largar a mão dele. E Deus está falando, larga a mão. Solta. Solta essa dor. Solta esse pecado. Solta esse trauma, solta esse rancor, solta tudo isso, porque isso não está permitindo você receber a seiva da vida para se tornar uma fruta doce, uma fruta útil, uma fruta agradável. Ele quer que você seja videira pronta para ser vista e absorvida pelo mundo como algo transformado. Porque se existe uma limpeza inicial que Jesus fala lá, que vocês já foram limpos pela palavra, nós precisamos o tempo todo continuarmos sendo limpos. É interessante que nesse texto ele fala, se não me engano, da palavra fruto, ele fala 6 vezes nesse texto. E de permanecer, ele fala 10 vezes. Veja que você ser fruto é importante. Está 6 vezes num textinho pequenininho, de 17 versículos, 6 vezes ele te chama de fruto. Mas permanência, ele fala pelo menos mais 10 vezes ou 11, dependendo da versão que você tiver. Significa que não é uma coisa que você... Essa vida com Deus não é algo que você simplesmente... É momentâneo. Não é um momento de adoração. É algo que tem que ser construído todo dia, dia a dia. E esse que é o desafio. É o desafio, às vezes, de acordar até de mau humor e você pensar, caramba, eu sei por que eu estou de mau humor, eu sei por que eu não dormi bem, mas o dia se renovou, eu preciso lutar contra esse eu antigo, que deveria ter sido se afogado nas águas do batismo, mas que soube nadar. Essa porcaria que nasceu dentro de mim desde o início, eu preciso lidar o tempo todo, todos os dias, para que eu consiga permanecer fiel, permanecer santo, né? Mas permanecer amoroso, permanecer cuidadoso, permanecer perdoador.
Ah, mas eu já perdoei 3 vezes. Mas teve 4, teve mais uma vez que precisou perdoar, né? Precisa permanecer. Mas já foram 4, agora tem mais a 5ª. Eu preciso permanecer. Não basta aquilo que eu fiz ontem. Não basta o cuidado que eu tive com o meu próximo ontem e o de hoje. E amanhã? É permanecer. Não é um cometa que passa de 80 em 80 anos a sua vida. A sua vida é o nascer do sol todos os dias. É permanecer. O cometa pode chamar sua atenção de você ter que, não, vou sair na rua porque disseram que vai passar às 23h45 um cometa. E, puxa, bonitão, legal, né? É o sol que nasce todos os dias que, de repente, você já nem presta atenção. É permanecer. Essas uvas, essa videira, ela me mostra que nós, como igreja, precisamos dar esse exemplo. A gente precisa ter esse senso, essa percepção de missão. Significa que tudo que nós fazemos como igreja é para a alegria do nosso Senhor. E a alegria do nosso Senhor é contar para o mundo quem Ele é. De forma convincente, não com as nossas palavras apenas, mas com aquilo que nós estamos nos tornando. Uma igreja que não tem essa percepção, ela ainda não é igreja. O texto, ele nos mostra uma figura de juízo, de que aqueles ramos que não têm serventia, eles são cortados. Mas é pior do que isso. O texto diz que eles são cortados, eles são ajuntados e destinados para o fogo. Eu não quero estar nesses ramos destinados para o fogo. Eu não vejo a minha igreja com a mínima possibilidade de estar contada entre aqueles que são destinados para o fogo. Eu não suporto a ideia de pessoas que convivem comigo como igreja estejam contadas para ir para o fogo. Para isso, eu preciso estar mais junto um pouquinho. Eu preciso cuidar mais um pouquinho do meu irmão. Eu preciso olhar as deficiências do meu irmão não como algo que me incomoda, mas algo que incomoda a mim a ser um irmão melhor para ele. Para que eu não precise ser repreendido por Deus naquilo que Ele já me ensinou. Porque Ele fala que nós não somos escravos. Nós não estamos fazendo as coisas simplesmente porque estamos com medo de uma punição. Porque o escravo, ele obedece não é porque ele quer fazer uma coisa boa, é porque ele tem medo. É a realidade. O escravo, coitado, ele estava lá, ele não tinha poder de decisão sobre si mesmo. Então, se o mestre mandasse, faz isso, ele corria lá para fazer. Mas corria para fazer com um pânico da punição que poderia vir. Ele diz, vocês não são escravos. Se alguém algum dia chegou para você, vocês estão na igreja, vocês estão tudo robozinho. Não, eu não sou escravo. Eu faço essas coisas porque eu sou amigo de Jesus e Jesus é meu amigo. Eu faço isso porque eu o amo. Eu reconheço que nele existe uma autoridade que não é baseada em autoritarismo, mas baseada em amor. Quando ele fala para mim, olha, vai por esse lado, é porque aquele lado é melhor. Se ele fala para mim, para de fazer isso, é porque isso que eu estou fazendo está me conduzindo ao precipício. E cada um sabe quais são os seus precipícios. Não preciso contar para ninguém aqui qual é o precipício. Você sabe qual é o seu precipício. Você sabe qual é o precipício do qual você tem que colocar a maior distância possível, porque senão você cai nele. Jesus, ele chama você de amigo, porque ele já te contou todas as coisas que Deus quer de bom para você. E isso tem uma importância capital. Porque muitas e muitas religiões apenas te apresentam uma lista de regras do que se deve fazer e do que não se deve fazer, para te
ganhar pela ganância ou pelo medo. E Jesus não está fazendo isso. Ele está querendo te atrair por amor. E quando ele fala, e você, mas ele não está falando de ganância não, porque ele está falando tudo que vocês quiserem pedir, eu vou dar para vocês. Você pode estar achando que isso aí, e isso é coisa de coach, tá? Pessoal aí que gosta de utilizar esse texto fora do seu contexto para isso, ele está dizendo, vamos aqui, bem perto aqui, só nós aqui. Se você tiver um caráter transformado por Cristo, você vai pedir alguma coisa para Deus que não seja a vontade de Deus? Porque o cara pode pensar, não, então vou pedir para Jesus para que eu fique rico. Para quê? Não, eu quero comprar uma Mercedes-Benz de 500 mil reais. Para quê? Para quê? O que está dentro desse teu pedido? Quando a gente tem um caráter transformado por Cristo, quando a gente toma notícia, por exemplo, de que tem uma missão lá, o pessoal lá no interior, lá do Ceará, que está tentando construir uma comunidade, seu coração arde e fala, Senhor, me dá capacidade de contribuir, nem que seja com R$1. Porque o seu coração foi tocado por Cristo, de forma que você olha a dor do outro e você quer ser o instrumento de cuidar do outro. É disso que ele fala. Ele não vai, é aquela coisa de você descobrir que existe uma necessidade em algum lugar que precisa ser cuidado e você descobre. Eu sou a mão de Deus para ajudar nessa obra. Senhor me qualifica, Senhor me capacita, Senhor me envia. E Deus vai fazer porque você está pedindo tudo aquilo que é resultado desse coração transformado. E o coração transformado, Deus tem alegria em fazer acontecer tudo, porque você está sendo instrumento de Deus para anunciar o nome dEle a todo aquele que ainda não o conhece. E por último, ele encerra esse texto dizendo que ele só deixa um mandamento para a gente. É o mandamento mais difícil de todos. Amem-se uns aos outros, como eu amei vocês. Como é que ele nos amou? Ele se sacrificou por mim. Então, se o meu amor não for capaz de sacrificar alguma coisa por alguém, ele não é amor. Ele é um afeto. Ele é uma emoção. Ele é uma simpatia. Eu gosto tanto de fulano porque ele é tão bonito. Os olhos verdes dele me encantam. Ele fala bem. Mas você já viu como ele se veste? Ele não está falando disso. Ele está falando da gente colocar o outro na nossa vida. Isso representa risco, comprometimento, compromisso, comunhão. É isso que ele deixa para a gente. Nessa manhã a gente vai cear. Eu gostaria que vocês mantivessem o que foi dito hoje. Porque na ceia, após cear, foi exatamente disso que ele falou com aqueles discípulos. As suas últimas recomendações. Aquele conselho de mãe antes da viagem. Que esse seja o conselho que Deus tem nessa manhã para mim e para cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ricardo. Pastora Meire.